Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim conversar então sobre dois livros do H.G. Wells. O primeiro deles que eu li foi O Homem Invisível e depois eu li também o A Guerra dos Mundos. Eu já tinha lido o A Máquina do Tempo, eu vou deixar o link ali embaixo caso alguém queira ver mais. O vídeo é um pouquinho antigo, mas acho que já dá pra ver um pouquinho sobre o livro. Esse aqui, o Homem Invisível, acabou de sair pela Zahara, é um lançamento. A tradução é do Alexandre Barbosa de Souza e do Rodrigo Lacerda, assim como as notas, né, uma edição comentada. E a apresentação é do Thiago Lins. Essa outra aqui, edição do A Guerra dos Mundos, é pela Suma de Letras. A tradução é da Thelma Médici Nóbrega e é também uma edição que tem algumas outras coisas. Tem um prefácio do Braulio Tavares, uma introdução do Brian Aldiss e no final ainda tem uma entrevista entre o Orson Welles e o H.G. Wells. Bom, só para falar um pouquinho sobre a vida do H.G. Wells, ele nasce em 1966, numa região perto de Londres, assim, essas partes mais... Não em Londres Central, né, nessa cidade de satélites próxima a Londres. Ele começa a estudar quando criança, mas ele tem algumas dificuldades com a família e tudo mais, e ele tem um caminho bem diferente, talvez bem não linear na sua educação. Mesmo assim, ele consegue em determinado momento chegar na universidade e tudo mais. Ele tem uma tendência a estudar um pouco mais as ciências duras, digamos assim, né? Biologia, física e química, tanto que ele chega a ser em determinado momento orientado pelo Henry Huxley, que é avô do Aldous Huxley. Eu achei isso muito curioso. Depois que ele acaba saindo desse meio, ele começa a escrever. O primeiro romance dele é de 1895 e é justamente o Máquina do Tempo. E a partir disso ele começa a escrever cada vez mais. Com o tempo, seus escritos vão se tornando um pouco mais conscientes da sociedade, um pouco mais críticos. Tanto que ele começa a escrever livros mais de não ficção, mas livros sobre análises da sociedade e coisas assim depois de um tempo. Bom, O Homem Invisível é de 1897 e é um livro que aliás, os dois me surpreenderam, preciso dizer. Eu cheguei para ler esses livros com uma visão de que ia ser tudo divertido, engraçado, fantasioso, assim, e na verdade eles são isso também. Mas eles foram muito mais pra mim, eles me incomodaram em vários aspectos, me fizeram refletir, coisa que eu não estava esperando tanto desses livros e eu gostei muito dessa surpresa. A gente começa a ler essa história quando um homem muito estranho, um homem desconhecido, chega ali numa cidadezinha e pede um quarto numa pousada ali, num hotelzinho. No começo isso não se nota tão facilmente, mas depois as pessoas percebem que elas na realidade não conseguem ver nada desse homem, né? Ele tá sempre de luvas com casacos e cachecol e tem uma espécie de bandagem que cobre o rosto dele. Essa dona desse hotelzinho começa a pensar que ele talvez tenha sofrido alguma espécie de acidente e tudo mais. Mas existe uma certa curiosidade local em entender o que teria acontecido com esse homem. A gente acompanha por vezes esse personagem, por vezes a gente acompanha as pessoas da população falando até que acontece um crime e isso incomoda muito a cidade. Aos poucos a questão vai se desenrolando até que se descobre que ele na realidade é um homem invisível e a história vai assumindo proporções gigantescas, vai saindo de controle de todo mundo o que está acontecendo. E, enfim, esse homem invisível é completamente estigmatizado por essa pequena sociedade e começa a fazer algumas coisas mais drásticas, eu diria, mais inconsequentes, talvez. Em determinado momento, então, a gente vai conhecer a história desse homem invisível, né? Ele vai contar para uma outra pessoa que ele encontra o que aconteceu com ele e porquê dele e tudo mais. E vai relatar o seu novo pensamento sobre a sociedade, sua nova postura perante a sociedade. É um livro muito interessante, ele me fez pensar muito em como o que acontece não é culpa de uma pessoa só, assim, né? Mas como existem vários movimentos e várias ações que vão se voltando para que as coisas aconteçam
não foi culpa só de uma pessoa, de nenhum dos lados. Existe sim uma espécie de tom mais científico, principalmente nessa parte da explicação. Ainda assim eu não achei cansativo, não achei horrível, assim, eu achei legal. Uma coisa que eu acho legal é que existe algumas semelhanças, talvez, com Frankenstein, né? Essa coisa de um cientista que criou uma espécie de monstro pela ciência, pela razão, por tudo isso, mas ainda assim a sociedade não sabe lidar com isso. Frankenstein é um livro que eu gosto muito, caso alguém não tenha visto, eu vou deixar o link pro vídeo que eu fiz sobre ele ali embaixo. Uma coisa que eu também achei bem interessante desse livro é que esse homem invisível, ele tem problemas com questões humanas bem normais, tipo se vestir, tipo comer, tipo, né, essas coisas pequenas da vida. E como ao mesmo tempo que ele perde essas características, essas possibilidades, ele também se torna menos humano e mais monstro, talvez. Eu acho que é um livro assim que já tem alguma crítica social também, essa questão do comportamento, a questão da ciência e como que a ciência é usada, talvez também aparece um pouco aqui. Acho que, pelo que eu li sobre o H.G. Wells, ele começa a se tornar mais crítico, mais pensador da sociedade com o tempo, mas eu acho que mesmo nessas obras um pouco mais novas da carreira dele, né, as primeiras obras dele, eu acho que ele já tem um pouco essa coisa nele, assim. Eu gostei bastante de Um Homem Invisível, foi uma leitura rápida, divertida, instigante e também que me provocou reflexões e tal, eu indico. Eu sei que teve algumas pessoas que comentaram, quando eu mostrei que eu recebi o livro e tal, que comentaram que não gostaram muito, então não sei se é um livro pra todo mundo, mas eu achei bem interessante. Bom, um pouquinho só sobre a edição. Eu adoro essa capa, diga-se de passagem. Aqui tá a folha de guarda. E, enfim, é como as edições da Zahar, né? Ela é bem legal por dentro. Bom, A Guerra dos Mundos, então, é um livro que eu já tava aqui em casa, então eu aproveitei o embalo pra ler junto. Ele foi publicado um ano só depois do Homem Invisível. E eu tava esperando um pouco menos sobre esse livro, preciso dizer, que eu achei que ia ser muito ETs chegam na Terra, destroem tudo, acabou, sabe? Assim, essa imagem que a gente tem desses filmes de extraterrestre e tal. Mas na realidade é um livro um pouco diferente, tem isso também, mas de novo eu não estava esperando as reflexões que esse livro me causou. Para mostrar a edição da Suma, aqui tá a folha de guarda e tem umas ilustrações muito legais. Deixa eu pegar uma aqui mais do começo para não dar spoilers. As ilustrações foram criadas em 1906 por Henrique Alvim Correia. Eu achei isso bem legal também, as ilustrações são muito bonitas. Existe uma história, né, ao redor de A Guerra dos Mundos. Esse livro aqui foi adaptado várias vezes para várias outras peças, mas uma delas foi uma transmissão de rádio feita nos Estados Unidos, que simulava a história, como se a pessoa da rádio estivesse contando o que estava acontecendo aqui conforme ia indo. E foi avisado no começo e algumas vezes durante essa locução que isso era uma obra de ficção adaptada da obra do H.G. Wells e tal, mas ainda assim algumas pessoas que ouviram trechos, pegaram aquilo fora de contexto, ficaram com a sensação de que isso estava de fato acontecendo na Terra, né? Que a Terra de fato estava sendo invadida por marcianos. E, enfim, isso causou uma comoção social. Inclusive, a entrevista do final fala um pouco sobre isso. É um caso de comunicação que a gente costuma estudar nas universidades, nos cursos de graduação de comunicação, e não deixa de ser um pouco engraçado, ainda que um pouco trágico, né? Essa história se passa de novo na Inglaterra. A gente tem um narrador em primeira pessoa que vai narrando os acontecimentos conforme eles vão acontecendo. Ele tá perto de onde cai o suposto primeiro módulozinho, primeiro nave, enfim.
Então eles no começo vão lá ver, ninguém sabe o que tá acontecendo, até que começam a sair algumas coisas, e essas coisas se tornam máquinas gigantes que começam a destruir tudo que elas encontram. E é legal que a gente vai descobrindo tudo isso da perspectiva desse personagem, né? Então a gente não tem assim, uma narrativa tão linear, a gente nem sempre sabe tudo o que tá acontecendo, mas a gente tem essa narrativa desse pesquisador, cientista que vai vendo tudo se desenrolando. E isso é muito legal, porque tenta mostrar como seria a população lidando com isso, né? Quando você tem tantos problemas, você começa a não conseguir fazer mais um jornal, as informações pro jornal não chegam mais, e né, como que isso tudo vai acontecendo. Então eu achei uma opção muito, muito, muito legal de narrativa que ele teve aqui. Então a Terra é invadida por esses extraterrestres, marcianos, e, bom, supostamente marcianos também, e ninguém sabe muito bem o que fazer, como reagir, como lutar. Esses marcianos são muito mais fortes do que os humanos, tem muito mais estrutura e, enfim, fica tudo muito esquisito. A gente inicialmente não sabe o que eles querem, a gente vai descobrindo depois. Uma coisa que eu acho legal também é que existem comparações de características dos planetas para tentar explicar como seriam essas vidas. Então ele realmente pensa, aquele planeta tem menos gravidade, mas eles têm mais não sei o que, eles estão mais longe do Sol, então são mais frios. E como que o que isso resultaria num ser, né? O que isso mudaria numa forma de vida. E isso eu achei um aspecto bem interessante. Até o que acontece no final. O que acontece no final é bem interessante. Eu não vou falar o que é, não se preocupem, mas eu acho que segue a mesma linha de várias coisas que a gente viu em termos de colonização. Acho que o H.G. Wells consegue muito bem aglomerar vários conhecimentos, vários pensamentos numa obra que fica coerente, coesa, interessante. Bom, eu acho que entre os dois eu ainda prefiro O Homem Invisível. Eu acho que ele teve um pouquinho mais de impacto em mim, assim. Mas eu fiquei bastante surpresa com A Guerra dos Mundos. Eu achei que ia ser bem mais bobinho, violento, gratuitamente, quando na realidade tem um ponto de vista, uma coisa que ele quer provar e tem uma leitura de mundo interessante também. Então ele me surpreendeu bastante. Mas eu gostei muito da minha experiência lendo esses dois livros do H.G. Wells. Eu tinha gostado da Máquina do Tempo, mas eu ainda não tinha me dado, eu acho, o tamanho do H.G. Wells, assim, sabe? Esses dois livros eu acho que me mostraram isso. Eu tô com bastante vontade de continuar lendo coisas do H.G. Wells, inclusive essas obras mais posteriores dele. Essas coisas não tão de ficção, mas essas coisas mais sobre crítica e sociedade e tudo mais. Bom, caso alguém já tenha lido esses livros ou outras coisas do H.G. Wells, me avisem o que vocês acharam nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Tchau, tchau!